Graça e paz. Eu quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos aqui estar falando da crucificação do Senhor Jesus. E aqui, na partir do verso 31, a Bíblia fala o seguinte: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilato que lhe quebrasse as pernas e que lhe fosse tirado. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas aos primeiros e ao outro, com que fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Amém? Aqui nesta passagem, nós deparamos com a revelação do Evangelho da Justiça de Deus. O Evangelho que nos mostra que a nossa salvação ela está paralela ao batismo e à morte na cruz. A água e o sangue, a água que transformou em sangue, foi lá no rio Nilo, né? Quando foi no faraó ali a primeira praga do Egito foi a água virar sangue. E a água, o mistério da água, é desde o princípio que a Bíblia fala que o mundo era sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a água. Então a água pairava e o Espírito de Deus pairava sobre a água. Então tudo passou a existir através da água que estava sobre o planeta e o Espírito de Deus que estava sobre as águas. Então o Espírito, né, e a água. Foi isso que Jesus falou para Nicodemo, tem que nascer da água e do Espírito. Quer dizer, nascer de um novo princípio, né? Um princípio que se deu início ali no batismo de Jesus, quando ele tirou todo o pecado, toda a iniquidade e toda a transgressão. Então o primeiro milagre que Jesus realizou foi tirar os nossos pecados e levar para o deserto ali e ficou ali sem comer, sem beber, como era feito lá em Levítico, o bode expiatório fazia, levava o pecado para uma terra árida e ali o bode ficava sem comer, sem beber, até aniquilar o pecado e o bode morria. Mas em caso de Jesus, Jesus foi para o deserto, ficou ali 40 dias sem comer, sem beber. E quando Jesus voltou, ele dizia aos pecadores que perdoados estão os seus pecados. Mas o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar a água em vinho. É ele mostrar ali a chave da nossa vitória. A chave que está interligada ao batismo, né, de Jesus, que é a água do batismo, e o sangue dele na cruz. Então Jesus deixou esses pontos para que a gente pudesse entender, né? Como a primeira praga do Egito, como aqui nós podemos ver a água transformada em vinho, né? E lá em 1 João fala que o evangelho que nos salva é o evangelho da água e do sangue. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Mas o mais interessante, que eu acabei de ler aqui nesse texto do Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 31, que quando Jesus estava ali na cruz já morto, veio um soldado e cravou ali a lança na costela de Jesus e do seu corpo saiu sangue e água. Então um mistério ali que está revelando que a nossa salvação ela se inicia no batismo de Jesus e encerra com o sangue ali na cruz. Mas a questão é, por que Jesus foi enterrado justamente na sexta-feira? A Bíblia nos revela tudo, amado. A Bíblia nos mostra tudo, porque Jesus teria que ser enterrado na sexta-feira. Nós vamos ler agora. Está em Deuteronômio, capítulo 21, né? A partir do verso 22. Deuteronômio 21, 22, que diz o seguinte: quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminará a tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então aqui nós entendemos que lá na era da lei,
quando uma pessoa era morta, pendurada no madeiro, como em alguns lugares na Bíblia aconteceu ali em Josué, né? Josué 8, 29, em outras passagens na Bíblia aqui, no capítulo 10 de Josué, também 26, 27, fala de pessoas que morreu no madeiro e Josué mandou tirar o corpo daquela pessoa no mesmo dia do madeiro. Mas eu quero focar aqui no de Jesus. Naquela sexta-feira, era importante que Jesus fosse sepultado naquela sexta-feira. E ali nós podemos ver qual o propósito. Não foi uma mera coincidência, ou porque era a véspera da preparação, porque no sábado, né, era o sábado do Senhor, então estava fazendo a preparação por causa da Páscoa. Era aqui algo muito profético. Está aqui em Deuteronômio, capítulo 21, no versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Olha bem, amado. Jesus se tornou maldito por causa do homem, por causa do mundo, né? Assim não contaminará a tua terra que o Senhor teu Deus te der por herança. Então Jesus foi sepultado naquela sexta-feira para que a terra não fosse contaminada, para que a terra não se tornasse maldita, porque Jesus tomou sobre si todas as maldições sobre si. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, iniquidade, transgressão, e toda maldição ele levou sobre si. Então hoje nós temos que tomar posse que quando nós buscamos uma comunhão com Cristo, não tem nenhuma maldição hereditária, que muitas pessoas dizem, que possa vir afligir a sua vida e a sua confiança em Deus. Mas o importante é que você tenha esta fé no teu coração, que Jesus tirou o seu pecado, a sua iniquidade, a sua transgressão. No batismo ali, quando João batizou ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após o sepultamento, ele foi sepultado para que nenhuma maldição ficasse sobre a terra. Então, era uma lei que Deus determinou lá em Deuteronômio 21, 21, né? Onde eu estava lendo. E nós vamos ler aqui no 22 e 23, ó. E quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, Jesus não tinha pecado, mas ele tomou os nossos pecados, né? Ele tomou os nossos pecados. E haja de morrer ou pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminará a tua terra que o Senhor teu Deus te der por herança. Então você vê que até o sepultamento de Jesus tem a ver com a nossa vitória. Aquele sepultamento naquela sexta-feira foi para que a terra não se tornasse maldita. E muitas pessoas hoje vivem debaixo de uma maldição porque eles não creram na obra perfeita de Jesus, eles não têm o conhecimento daquela obra perfeita e nem o porquê desse sepultamento naquele grande dia, naquela sexta-feira, foi para trazer a vitória sobre a terra. Então eu quero deixar essa mensagem para a sua reflexão, para você meditar. Mas se você quiser conhecer mais um pouco desse trabalho que nós estamos realizando, estamos ali na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, todo domingo, toda quarta, toda sexta, a partir das 19h30, para abençoar a sua vida. E temos ali no YouTube, é só você pesquisar Pastor Jaime Teixeira, tem vários vídeos que falam do amor e da justiça de Deus para abençoar a sua vida. Então eu quero que você seja um nascido de Deus, seja um que nasceu da água e do Espírito, quer dizer, do batismo e da morte lá na cruz, porque foi justamente lá na cruz Jesus pagou pelos seus pecados, por todas as suas dívidas. Ele limpou o teu nome e disse para pregar o arrependimento, para que as pessoas voltem para Deus. Arrependimento quer dizer, volte para Deus e receba a remissão dos seus pecados.